Eu queria agradecer muito a presença de cada um que está aqui, os meninos do ensino médio, os alunos da licenciatura, os professores, e a professora Maria Cristina, que aceitou esse convite. Para mim é uma honra ter você aqui, e eu sei tanto que a sua vida é complicada, é atribulada, então, assim, é um presente realmente que você participe com a gente aqui dessa noite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre, muito resumidamente, quem que é a professora Maria Cristina, porque a história dela é enorme, mas eu fiz um resuminho baseado no Lattes aqui, baseado em algumas coisas, e eu vou falar para a gente poder começar. Então, a professora Maria Cristina Nonato é bacharel em Física, mestre e doutora em Física Aplicada pelo melhor Instituto de Física do Brasil, que é o Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e ela fez doutorado sanduíche na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Hoje ela é professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, de Ribeirão Preto, e lá também ela é presidente da comissão de pesquisa, é coordenadora do Laboratório de Cristalografia de Proteínas. Ela desenvolveu 3 estágios de pós-doutorado, um em cristalografia de proteínas, lá no IFSC, em biologia estrutural e planejamento de fármacos, baseado em estrutura de proteínas, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e em química medicinal, na Universidade de Harvard. Ela tem 25 anos de experiência na área de biologia estrutural. Ela faz pesquisas e orienta pesquisas sobre a determinação de estruturas de proteínas por difração de raio-x, cinética enzimática, caracterização biofísica e bioquímica de proteínas e busca de ligandes como protótipos para o planejamento de fármacos para tratamento de doenças que são negligenciadas e de doenças raras. Ela tem um prêmio muito legal que eu coloquei aqui também, que é um prêmio de reconhecimento pelas contribuições dela para o enriquecimento da comunidade global no Dia Internacional da Mulher, que foi concedido pela Universidade de Cornell. Além desse currículo muito lindo na área de física, ela também ainda é uma super mãe, ela é mãe da Rafa e do Pedro, é uma grande nadadora e corredora, e é uma lutadora incansável contra os preconceitos de raça, de gênero, e todos os preconceitos que existem em relação às minorias, e é uma defensora de uma sociedade mais justa e menos desigual. E é uma amiga muito, muito, muito querida. Então, fica à vontade, a casa é sua, e o campus já está aí no Instituto Federal, só te agradece por ter você aqui. Fica à vontade, Cris. Bem, eu quase chorei aqui com essa apresentação. Eu acho que a parte importante do meu currículo aí é ter construído um vínculo de amizade na graduação com a Marta. Vocês estão vivendo essa experiência, é interessante, né, como a universidade traz para a gente amigos para a vida, né? E é um prazer. Quando a Marta me chamou para falar para vocês, eu me senti honrada pelo convite, né, de poder vir aqui e de falar de uma coisa diferente, né, diferente de ciência, embora seja um tópico extremamente importante da gente discutir, da gente debater, né, nós não podemos fugir, né, à realidade. Eu sou realmente uma defensora da equidade de gêneros na universo acadêmico, né, seja ele na universidade, nos institutos de pesquisa, mas essa equidade de gênero, ela começa, né, bem lá atrás, talvez, aonde vocês estão. Então, eu parei a apresentação, assim, eu peguei uma apresentação que eu uso normalmente para falar nas universidades, tem algumas coisas em inglês, mas eu vou traduzir tudo, vou explicar, mas aí eu também queria transformar esse nosso 1h30 aí em um bate-papo, né? Então, se vocês, ao longo da minha apresentação, quiserem me parar, liguem o microfone, porque eu não vou enxergar vocês, ou não sei se vocês podem falar
no chat, a Marta traduz para mim, ou fala para mim, mas não podem me parar. Eu quero me sentir em casa, então eu quero que vocês me façam sentir em casa. Eu não sou, né, não estou aqui numa posição diferente da de vocês, né, um bate-papo, tá bom? Bá, confirma se você está vendo o meu slide? Sim, certinho. Então tá, beleza. Então vamos lá. Então eu vou começar o título da minha palestra, né? Mulheres na Ciência, Conquistas e Desafios, sobre isso que eu quero começar a debater com vocês, né? Lembrando que esse tópico, ele é importante não só para nós mulheres, né? Para as meninas, mas também para os homens, né? Para qualquer gênero, na verdade, né? Que você identifique. É um tópico de extrema importância. E por que isso? Porque a ciência, ela é uma área de trabalho, né, de investigação, que depende de uma visão multidisciplinar, de uma visão multicultural, de uma visão quanto mais heterogênea possível. E hoje a ciência não é mais compartimentalizada. Então deixa eu ver se eu posso até dar um exemplo, que eu estava com o meu programa aberto aqui, ó. Essa aqui, para vocês verem, é a proteína de SARS-CoV-2, a proteína spike, tá? É a proteína que reconhece a célula hospedeira, a célula humana, e é responsável pela invasão desse vírus na célula humana. Tá? Não só isso, é a proteína que está sendo utilizada como alvo em todas as vacinas que nós temos hoje disponíveis, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Para que a gente pudesse chegar na estrutura tridimensional dessa proteína e saber aonde estão os átomos que fazem parte dessa proteína, como é que essa proteína interage com a célula hospedeira, né? Por que ela tem essa de cor, né? Esse brilho na superfície que dá essa aparência boa, que dá nome, né, ao coronavírus. Para fazer isso, foi necessário muita física, né, porque isso são dados de microscopia eletrônica, precisou de muita bioquímica, de muita química, de muita biologia, de muita computação. Trabalhar com microscopia exige uma grande quantidade de computação, em termos de processamento, em termos de armazenamento, né? Então, para que a gente aborde, seja de saúde ou não, né? Um problema de engenharia, um problema de tecnologia, você tem que abordar ele usando diferentes experts, diferentes experiências, diferentes olhares, diferentes abordagens, né? E a ciência, ela é assim. E quando a gente fala dessa abordagem, né, multifacetada, nós também temos que lembrar sobre a questão de gênero, né? A contribuição para a ciência, quer dizer, quanto da ciência a gente deixou de saber, deixou de criar, deixou de construir, porque mulheres, né, não podiam fazer parte da ciência, ou não eram consideradas capazes, ou ainda pior, faziam ciência, mas nunca foram reconhecidas. Tá? A diversidade, então, do ponto de vista de metodologias, do ponto de vista de gêneros, do ponto de vista cultural, social, né, ela é fundamental na ciência, vai enriquecer, né, como você olha o problema que você está abordando. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, esse é um jornal. Então, assim como a gente tem o Globo, a gente tem a Folha de São Paulo, a gente tem jornais científicos, jornais onde nós, pesquisadores, publicamos os nossos resultados, certo? Esse jornal aqui é um jornal americano, né? Um jornal que chama PNAS, é um da Academia de Ciências dos Estados Unidos, de alta respeitabilidade, né? Que diz o seguinte, né? Teve um artigo publicado dizendo, olha,
a diversidade de gênero leva a uma melhor ciência, discutindo exatamente o que eu estou querendo levar para vocês hoje. A importância da gente trazer a contribuição feminina para o desenvolvimento da ciência, certo? Bem, olha o que eu trago para vocês. Segundo a Unesco, então eles têm um instituto de estatística, né? Em todo o mundo, a gente tem, na ciência, menos que 30% de mulheres. Então, vocês sabem que a população brasileira, a população mundial, é em torno de 50-50. Oi? Só um pouquinho. O seu áudio está ruim. Desliga a sua câmera, que talvez melhore um pouquinho a transmissão. Tá. Muito ruim? Tá. Mas deu para entender? Eu só queria saber se eu repito de novo. Não, deu para entender. Tá. Então, vê se melhorou. Se não melhorou, Bem, aí eu não sei o que eu faço, porque eu já estou com o microfone e não tem ninguém usando a internet. Mas você me fala, já tá? melhorou, sim. Então, tá, já. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, olha que interessante. A população mundial é mais ou menos 50%, né? Essa é a estimativa. Só que na ciência, segundo a Unesco, a gente tem menos de que 30% de mulheres participando ativamente. E isso chega a ficar muito, muito pior no país, né, com que essas mulheres se encontram, e dependendo da área que elas atuam, né. Na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que a gente chama de STEM, né, no científico, né, a gente pode ter, em alguns países, menos que 2%. Né, alguns países que têm alguma rigidez cultural com relação às mulheres, né? Mas a média, então, considerando as áreas exatas, as áreas biológicas, as áreas humanas, né? As humanas, a mulher tem contribuído mais, né? Sendo mais aceita. Aqui tem um gráfico desse estudo, né, que mostra não só isso, né, mas mostra que ao redor, né, do mundo, né, o que a gente vê, né? A gente vê que inicialmente, quando você se forma e vai fazer o seu doutorado, né, você tem mais mulheres, né, começando a carreira científica do que homens, né? Só que o que acaba acontecendo conforme você vai avançando na sua carreira científica, né? Olha só, você vai diminuindo a proporção, né? Em alguns casos a gente tem técnicas, o que contribui um pouco para esse número, mas a hora que nós chegamos em situações um pouco mais sênior, em posições mais sêniores, né? O número começa a decair. Esses são números gerais, né? Para o mundo. Esse efeito, né, que faz com que a mulher ingresse na universidade, né, depois, na pós-graduação é menos, o pós-doutorado é menos, e entra na carreira acadêmica, começa a diminuir ainda mais, é chamado de leak pipeline, quer dizer, esse cano vazado, furado aqui, né, que vai perdendo mulheres ao longo da trajetória, né? Então, aqui a gente tem representando, né? Começa um mestrado mais mulheres, até que, para os professores, né, tem uma quantidade muito menor. Isso, especificamente falando, então, esses números são da área de STEM, que eu falei para vocês, né? Que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, tá? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Bem, mas esses são dados gerais, né, que a gente levantou. Só que, recentemente, foi publicado um artigo falando dos nossos números, né, o que acontece no Brasil. Né? E esse efeito, né, de cano vazando, né, esse efeito de diminuição da mulher, do número de mulheres ao longo da carreira, foi avaliado, então, por esse grupo de pesquisadores, né, representantes da
CAPES. A CAPES é um setor do MEC, do Ministério da Educação, que é responsável pela pós-graduação no país, né? Professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade de Brasília, do Rio Grande do Sul, da Universidade de São Paulo, combinaram e mostraram esses números, tá? Então, esse estudo foi feito, né, ao longo de, com os dados, ao longo de 15 anos. E olha que interessante, né, quer dizer, esses são dados brasileiros. Inicialmente, então, né, quando vocês são, como vocês, né, não sei se é a maioria, mas alguns de vocês já estão aqui na universidade, né, nós somos até maioria, tá? Conforme a gente vai para a pós-graduação, né, conforme a gente vai sendo professor de graduação, você vai, professor de pós-graduação, você vai vendo que esse número vai diminuindo. E olha que interessante, eu achei muito interessante esse gráfico, porque ele começa a colocar também essa correlação entre o que é técnico e o que é político, no espírito mais de dizer quem é que toma decisões, né? Porque tem muita mulher ainda trabalhando na bancada, tem muita mulher ainda dando aula, né, excelentes aulas, mas a hora que a gente vai falar um pouco sobre, por exemplo, quem começa a ganhar a bolsa do CNPq? Então, é assim, nós, como pesquisadores, podemos pedir bolsa, né, solicitar a bolsa para o CNPq. O CNPq é um departamento, vamos chamar assim, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que financia a pesquisa, né, de uma forma geral. Está sofrendo cortes bárbaros, a ciência está realmente comprometida com os cortes que o CNPq sofreu, mas nós temos a possibilidade de submeter um pedido para o que eles chamam de bolsa produtividade. Os docentes com maior produtividade são aqueles que ganham essa bolsa. E vocês notam que apenas 36% desses bolsistas são mulheres. Conforme a gente vai subindo, olha aqui, o presidente da SBPC, né, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 16%, presidente da CAPES, 14%, presidente das fundações de amparo à pesquisa nos estados, né, FAPESP, FAPEMIG, FAPEBA, então, várias dessas fundações também. Agora, ministra da Educação, né, 2%, presidente da Academia Brasileira de Ciências, nunca tivemos uma mulher, né, presidente do CNPq, nunca tivemos, ministra da Ciência e Tecnologia, nunca tivemos. Tá? Esse efeito, tá, vocês não estão mais me vendo, mas deixa eu até fazer o seguinte, se vocês notarem, esse efeito a gente chama de efeito tesoura, né? Onde a gente tem a mulher decai ao longo da progressão da carreira, a contribuição feminina e a contribuição masculina sobe. E, obviamente, né, que os cargos de decisão, né, tem cada vez menos, né, ou acontece da gente ter uma quantidade de mulheres muito pequenas decidindo, né, ditando, participando, né, do desenvolvimento de políticas públicas, políticas científicas, políticas institucionais dentro do universo científico, tá? Bem, aqui um exemplo na área que eu trabalho, que é essa área de biologia, então olha só, eu sou física de formação, né, trabalho com física aplicada à biologia, então a gente faz biologia estrutural, mas a biologia estrutural que eu faço é aplicada à química medicinal para desenvolvimento de fármacos. Então, isso é ciência, né? E nessa área a gente tem menos de 20% de todo o grupo, né, com mulheres, né? Um artigo recente que foi publicado também, né, por essa editora muito famosa, que é a Royal Society of Chemistry, que é uma editora inglesa, né, mostra, através do coleta de inúmeros dados ao longo de muitos anos,
Outra coisa, a dificuldade da mulher publicar os seus dados, ter os seus dados avaliados e ser chamada para avaliar os dados dos homens, né? E ser a autora correspondente, quer dizer, a chefe do laboratório, né? Então, aqui tem um gráfico que eu extraí desse artigo, que mostra, quer dizer, olha as dificuldades, o machismo, o sexismo, né? Ele está intrínseco culturalmente dentro do ambiente acadêmico-científico, né? Então, o que a gente nota, né? Então, vamos lá. Na química, como eu falei para vocês, em torno, sei lá, 30%, 35% na química de uma forma geral, né, são mulheres, né. Mas a hora que você vai falar, por exemplo, de autoras mulheres, como autora de correspondentes, quer dizer, chefe do laboratório, chefe do projeto, responsável pelo projeto, esse número cai para menos de 25%. Olha, papers, artigos que não são rejeitados, né, sem a avaliação por pares, né. Então, explicando para vocês, quando você submete um artigo para publicação, esse artigo vai para revisores, né, e a gente chama de revisão por pares, porque são pessoas que, em teoria, estão no mesmo nível que a gente, né. Então, você vê que a quantidade de papers que não são rejeitados é muito pequena, muito menor comparado com os dos homens. Artigos aceitos, né, e citados, quer dizer, então tem uma dificuldade, gente, tem uma dificuldade enorme dos homens citarem as mulheres. Isso são dados que foram levantados. Tem dados que mostram que quando o seu artigo vai para um revisor homem, você é mais duramente avaliada, né, do que o homem seria. Existe um questionamento cultural enraizado sobre a nossa capacidade de fazer ciência. E é isso que a gente precisa, é isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né, que é batalhar contra esse preconceito. E eu digo para vocês, além do preconceito de gênero, nós também sofremos um preconceito por causa da nossa origem, né, porque vem do Brasil, né, porque tem essa nossa cultura. Então, é tudo, a mulher brasileira também, ela é vista, né, de uma forma bastante diferente. Por que essa mulher está querendo publicar um paper aqui no PNS? Bem, gente, por que a gente, né, ainda são poucas, né? O que impede a gente de fazer ciência? Por que aquelas que começam desistem ao longo do processo? E o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Então, é isso que eu venho, ao longo desses últimos anos mais recentes, debatendo, trazendo para discussão, né, tentando entender e tentando, dentro das minhas possibilidades, né, implementar ações que possam favorecer a permanência da mulher nessa pipeline, nessa estrada, né, de fazer ciência. Não só porque, obviamente, isso é um direito, né, mas porque é importante para a ciência ter o olhar feminino, né? Bem, esse é eu ia traduzir, mas eu gosto dele assim, porque ele chama bastante atenção. E ele fala exatamente o que eu acredito, o que a gente vive dentro do universo acadêmico, né? Parece, dá a entender, né, quando a gente convive dentro da universidade, dentro do ambiente acadêmico, de que não existe machismo. Onde já se viu essas pessoas, esses que a gente chama da elite cultural e científica do país, né? Óbvio que não existe machismo, e esse é o pior tipo de sexismo que existe, porque ele está lá presente, mas ele é disfarçado, né? São essas nuances que a gente precisa começar a discutir, esses problemas, essa forma de mascarar a verdade, né, que é necessário, né,
boca no trombone, falar e discutir, né, e fazer com que a gente, né, seja notada e seja respeitada. Como é que a gente, então, eu venho estudando um pouco a respeito disso, tá certo? Como é que a gente pode mudar um pouco esse cenário? A primeira coisa, então, né, e isso eu falo para as meninas, a gente precisa mudar a forma como a gente se vê, tá? Existia uma teoria no passado de que cérebros de mulher e de homem eram diferentes, né? O cérebro da mulher era menor, né? A mulher não tinha capacidade de processar alguns tipos de informação, né? Mas isso é um mito, isso é um mito. Numa dessas revistas altamente conceituadas, que é a Nature, que vocês talvez escutem falar devido às publicações que vêm saindo sobre Covid-19, né? Tem um trabalho que foi publicado por essa neurocientista que mostrou, biologicamente falando, que o cérebro, né, não tem sexo. Os cérebros são iguais, assim como o seu fígado, o seu rim, o seu coração, ele não tem sexo. Nós somos exatamente iguais aos homens, né? Mas o que nos faz diferente? Nós temos características diferentes, não é verdade? Na verdade, a gente até fala, né, desejado esse olhar da mulher, né, mas efetivamente, muito do que a gente traz, de quem nós somos e a forma como nós agimos, é consequência da forma como nós somos criados, a forma como a sociedade impõe as regras para a gente, né? Então, eu gosto desse slide aqui, né, porque essa teoria, ou essa mentalidade, né, da Damares, do rosa e do azul, né, isso precisa mudar. Então, eu, quando era criança, eu ganhava boneca, né, eu queria, os meus primos, por exemplo, tinham, se eu falar Autorama, ninguém aqui vai saber o que é, mas eles tinham uns carrinhos, uns trens, né, eles tinham Legos, né, então, o menino, desde pequeno, trabalhando esse conceito de espaço, né, enquanto as meninas estão treinando, né, trocar fralda de criança ou passar roupa. Quer dizer, se vocês veem que a cultura a forma como a sociedade cria a gente, até limita as nossas habilidades. Então, tem essa Cheryl, ela é uma engenheira, né? E ela tem um trabalho que ela mostra, muito interessante. Ela é professora, né, de engenharia. Ela notava que as mulheres entravam no curso e desistiam ao longo da carreira, e eles observavam que as maiores dificuldades dessas alunas nem era a prova de cálculo, como os meninos aí estavam referindo que não sei se era Iago, não lembro o nome dele. Aliás, eu dou aula de cálculo, a gente pode trocar umas figurinhas. E ela foi observando que essas alunas, elas desistiam do curso de engenharia por acreditar que não eram capazes, porque elas iam mal nas disciplinas que envolviam visualização tridimensional, né? E ela observou isso, e o que ela fez, né? Ela ensinou essas meninas a olharem em três dimensões, quer dizer, ela forneceu para essas meninas, né, cursos para que elas pudessem aprender algo que os meninos aprenderam lá quando eram criança, quando podiam subir na árvore, a menina não podia, porque o vestido, porque não podia usar o short, o tênis, né? Então, e fornecendo isso, né, as meninas começaram a prolongar e concluir o curso, de tal forma que ela mostra que essas habilidades que aparentemente a mulher não tem, elas podem ser aprendidas, tá certo? E eu vou contar a minha experiência pessoal a respeito disso, né? Eu sou cristalógrafa, então a cristalografia é fundamental
né, a gente trabalha com cristal de proteínas, é muito importante essa visualização de três dimensões, né, para você enxergar a simetria que existe dentro do cristal, né, eu tenho absoluta certeza que no final aí do curso de vocês vão fazer em estado sólido, enxergar um pouquinho sobre simetria cristalina. E um colega nosso, meu e da Marta até, que hoje é professora aqui perto de mim, ele disse, olha, mulher, desse jeito, né, mulher não consegue ver em 3 dimensões, mulher não vai ser boa com cristalografia, isso é coisa de homem. Bem, hoje eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Cristalografia, falo isso não para debochar, mas para mostrar que a gente é sim capaz, e eu enxergo muito bem em 3 dimensões, tá? Segunda coisa, e eu acho esse tópico extremamente importante, porque a gente tem que pensar nisso desde moleca, sabe? Desde a época que a gente está ainda, né, nos formando em termos como ser humano, as nossas crenças e a nossa forma de olhar o próximo. Apoiar umas às outras. Então, eu encontrei, nessas minhas buscas, né, um paper, literalmente um artigo, né, no jornal New York Times, né, dos Estados Unidos, falando sobre por que mulheres competem com as outras. Né? Isso é verdade, né? Então, a câmera está desligada, mas quem nunca, né? Você está lá no seu grupo de amigas e aí chega a outro grupo ou a outra, né, colega e você, o instinto ou faz você olhar para aquela mulher de cima e embaixo, medir de tal forma que a outra se sente, né? Ou aquela cara de desaprovação, ou até aquele negócio, nossa, você cortou o cabelo, mas, nossa, você foi bem na prova, mas, né? E isso é natural, né? Isso é explicado do ponto de vista antropológico, esse nosso comportamento. E nesse trabalho, eles falam, né, que esse nosso olhar para outra, né, na verdade, a gente não está vendo absolutamente a outra pessoa, né? Na verdade, o que a gente está fazendo é olhar para nós mesmos e querendo ser essa pessoa mais bonita, mais inteligente, olhando para o outro como se ele fosse como essa pessoa que a gente gostaria de ser, sem, né, efetivamente prestar atenção que ali tem um ser humano, né? Então, a gente não está olhando para outra mulher, a gente está efetivamente olhando para a gente, né, querendo ser essa pessoa, né? E aí eu fui atrás um pouco dos tratos que esse artigo cita, e aí tem toda uma história do porquê que a gente usa essa forma que a gente chama de agressão indireta, né? Eu acho muito interessante, eu adoro essas coisas, né, de aprender um pouco sobre antropologia, e aí tem toda uma herança da época das cavernas, né, a mulher, ela não agride diretamente, né, porque ela tem que se preservar o físico, porque a obrigação dela é procriar, né, e isso se perpetuou, isso é uma das teorias, obviamente, mas isso se perpetuou, e a gente ainda, de certa forma, compete pelo macho alfa, né, vamos dizer assim, onde esse macho alfa hoje em dia não necessariamente precisa ser um homem, mas pode ser uma posição na academia, porque tem tão poucas disponível para a mulher, que às vezes a gente precisa, né, fazer com que a nossa colega seja inferiorizada, né, para que a gente possa subir, né, e a gente precisa realmente questionar esse tipo de comportamento, porque o que a gente precisa é ajudar umas às outras, né, fazer com que a gente tenha mais locais, mais opções, mais oportunidades, né. Outra coisa é mudar o nosso ambiente de trabalho, é lembrar que diferença não é deficiência, eu sou diferente, eu menstruo, eu tenho TPM, eu amamento, né, eu engravido, mas isso não é um problema, né, isso é uma diferença e não uma deficiência. O fato de eu engravidar
né, o fato de eu... tem mulheres que têm TPMs horrorosas, né? Isso não faz da gente menos capaz de fazer ciência. Quem tiver a oportunidade, ou quem, né, e assista esse filme, Estrelas Além do Tempo, né, Hidden Figures, que conta a história dessas mulheres negras que trabalhavam na NASA. E o mais interessante desse filme é como que essas mulheres se ajudaram, né, e se ajudando foram capazes de fazer fazer ciência e fazer tudo que elas alcançaram. Então, eu não vou dar spoiler, tá? Mas eu sugiro que vocês assistam esse filme, mas assistam com um olhar crítico, né? Não com aquele olhar, né, de pipoca e guaraná, né? Aquele olhar realmente para entender toda a mensagem que o filme está passando. Então, quando a gente está falando de ambiente de trabalho, é o que a Marta está fazendo, de me chamar aqui, né, para falar para vocês começarem a pensar nisso, né, discutir, então, esse problema, né, o que é que existe, o que está implícito dentro daquele ambiente de trabalho, daquele ambiente acadêmico, científico, né, e que precisa ser discutido, que precisa ser debatido, né, e trabalhem como uma equipe, né? Então, ajude a sua companheira, e quando eu falo trabalho como uma equipe, eu não estou dizendo nós, mulheres, ajudando, não, os homens e as mulheres trabalhando como uma equipe, né? Olha, o meu experimento, eu não posso parar, mas eu estou com muita cólica, né? Ó, eu faço isso para você, né? Eu te ajudo aqui. Quer dizer, seja solidário com o seu colega, respeite, né, aquela característica. E, obviamente, gente, deixa eu deixar uma coisa extremamente clara. Eu estou falando hoje sobre mulheres na ciência, mas vocês podem expandir, né, para outras questões, né, de gênero, de diferenças culturais, diferenças sociais, que exigem e demandam respeito, e demandam, né, debate, movimentos e ações, né, para promover uma maior equidade. Bem, vamos apoiar as mulheres na ciência. Então, vamos criar eventos, vamos estabelecer redes de contatos, né? Sabe, nos Estados Unidos tem aquela história da fraternidade, né? Em que os amigos se ajudam, vão para um posto específico numa indústria atrás. Isso existe no universo masculino, precisa existir no universo feminino também, tá? Eu estou interessadíssima em ser amiga da Luísa, do Magazine Luiza, já, né, estou no grupo lá de mulheres que ela lidera, porque ela é uma baita de uma líder, né, para ensinar para a gente muita coisa, tá? E trabalhe, então, né, com ações, né, que permitam a equidade de gênero em todos os níveis, né? Nós não estamos falando só docentes, a gente não está falando só em nível de direção, a gente está falando também, né, das meninas, das alunas que estão no colégio, no ensino médio, né, em todos os níveis. Precisamos mudar, então, a sociedade, né? Então, precisamos também mudar a sociedade. E esse passo, ele é mais doloroso, ele é mais lento. E eu lamento, né, que essa mudança na sociedade, para nós no Brasil, agora vai demorar muito mais ainda, felizmente, né? Mas a gente precisa, né, buscar esse equilíbrio em que trabalho e família, por exemplo, precisam estar igualmente distribuídos entre gêneros, né? De novo, aquilo que é esperado da gente, esperado cuidar dos filhos, esperado cuidar dos pais quando ficam velhos, né? Isso, esperado cuidar dos sogros, né? Essa fica sempre automaticamente, e olha só, as próprias mulheres não se questionam sobre isso. Eu dei uma palestra sobre mulheres na ciência em Minas, de São João del Rei, né, o campus de São João del Rei. E muitas vieram dizer isso para mim: puxa, eu nunca pensei que eu pudesse, né, ir no congresso e meu marido ficar com o meu filho, porque eu tenho que cuidar, né, e às vezes a gente tem essa overprotection, essa proteção, né, que só eu sei cuidar,
Não, né? Seu marido também sabe, coitado, né? E outra coisa importante, né, a ciência feita pela mulher, ela não depende da beleza, você não pode correlacionar essas coisas, e existe sim. E é assim, o comentário é assim, ela só está lá porque ela é bonita, ou porque ela interagiu com, né, vocês entendem o que eu quero dizer, que interagiu com outra pessoa, quer dizer, isso não é só de homem, não, é da própria mulher, né, questionando a capacidade da colega de atingir o cargo que ela está. Outras coisas que a gente às vezes não percebe, mas muitas das ferramentas, né, dos fármacos, eles são desenhados, planejados, né? Se vocês notarem as mulheres, como eu que sou pequenininha, assim, né, o cinto de segurança sai cortando o meu pescoço, e olha que meu carro ainda levanta o banco, né? Por quê? Porque ele foi projetado para homem. Os fármacos, os medicamentos, né, eles são, grande parte deles, testados em homens, né? Então, a gente precisa, agora, mudar a sociedade, o olhar da sociedade para aquilo que a mulher demanda, para aquilo que a mulher necessita, tá? Mudar, ainda sobre mudar o ambiente de trabalho, que essas mulheres sejam reconhecidas. Faça uma homenagem aí, não tinha professora que vocês estavam falando aí de biologia, não lembro o nome dela, sou péssima de memória, né? A Marta, que eu não queria citar a Marta, senão fica parecendo que só tem a Marta, né? Mas homenageie, né? Reconheça o trabalho dessas mulheres, né? Encorajam, vocês, homens, né? Encorajam essas mulheres a ir para frente, a assumir cargos de liderança, cargos de decisão, né? E outras regras que precisam ser desenvolvidas, por exemplo, licença à maternidade, né? Se você compartilhar a licença à maternidade com o pai, né, a chance agora de você ganhar um emprego, de você ter mais oportunidades, e sua ciência, né, poder progredir, é muito melhor. Na Suécia, o homem tem mesmo tanto de licença à maternidade do que a mulher, tá? E desenvolvimento, obviamente, de políticas públicas, né, para permitir ou para exigir, né, a igualdade de gêneros. E eu brinco com isso, né, essas diferenças, elas estão tão enraizadas que a gente não percebe, a gente precisa começar a perceber. Então, mulher normalmente sente mais frio que homem. E eu me lembro, eu tirei essa foto, obviamente é mais recente, mas eu me lembro de, no meu doutorado, morrer de frio dentro dos laboratórios de computação, porque os meus colegas homens tinham calor, entendeu? Quem tinha que passar frio? Eu, né? E eu aceitei aquilo, né? Hoje eu não aceitaria, de jeito. Tá? Bem, outro aspecto da sociedade é eliminar estereótipos, gente, né? Então, tem um trabalho muito interessante, eu até vi isso recentemente, né? Há poucos anos atrás, nós estamos falando de 8 anos atrás, se você pedisse para uma criança desenhar um cientista, a chance era de 9-1 que ela ia desenhar um homem, né? E hoje, né, isso está mudando. Não só isso, né? Fazer ciência não implica em você estar com o cabelo do Einstein, né, usar a mesma roupa, né, você estar no laboratório. Tem várias formas de se fazer ciência. E a gente precisa compartilhar isso com a sociedade. A gente precisa ensinar as meninas, né, que tem várias formas de se fazer ciência. Você pode fazer ciência no laboratório, numa sala fechada, você pode fazer ciência numa fazenda, você pode fazer ciência na lua, você pode fazer ciência das diferentes formas, né? E você é cientista, basta você pode fazer ciência na arquitetura, na literatura, você pode fazer ciência em todas as áreas do conhecimento, tá? Isso é importante, né? Porque nós precisamos cada vez mais, né, ter modelos para inspiração. Isso é super importante. Você vê, né, tem esse, não sei se vocês se lembram daquele slogan do Obama, né, Yes We Can, né, mas se você vê, né, olha, minha professora é uma mulher, aquela chefe é uma mulher, a dona da empresa é uma mulher, a diretora é uma mulher, você começa a perceber, né, que aquilo é natural e que, então, se ela pode, eu também posso, né? E
nós precisamos de cada vez mais modelos para inspirar as novas gerações. Lembrando da responsabilidade que vocês já têm na sociedade. Quantas meninas estão fazendo física hoje, né? Quantas meninas estão hoje estudando na universidade, né? Imagina para quem está no ensino médio, olhar para as meninas que estão agora dentro da universidade, eu posso fazer isso, né? Antes não era possível, tá? Uma né, especial que a gente tem agora é com o Prêmio Nobel, quer dizer, o ano passado nós tivemos 4 ganhadoras de Prêmio Nobel Mulher, o que é raro, né, na física, né, na química e na literatura, tá? Então, assim, aqui tem uns números, né, se vocês notarem, por exemplo, 12% do Prêmio Nobel da Paz foram mulheres ao longo de todos esses, né, 1900, nem vou falar quantos, 117 laureados, né, 117 prêmios foram dados, 5% em medicina, 3,8% em química, 1,9% em física. Está na hora da gente ganhar um prêmiozinho, vocês não estão achando? E existem institutos agora implementados, tá? Como o Parenting Science, que foi um movimento que se iniciou no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que promove ações. Olha, por exemplo, uma ideia que eles tiveram. Todo o congresso agora tem que fornecer um local para cuidar dos seus filhos, né? De tal forma que você pode atender o seu evento, né? E ter um lugar onde você pode deixar seus filhos com segurança, né? Existem, por exemplo, ações de permitir, por exemplo, para avaliação das bolsas, as professoras ganharem bolsas, né? Avaliar ou tirar o tempo, né, de amamentação, né, de licença maternidade para avaliação da sua produtividade. Quer dizer, existem várias ações. Quem tiver interesse, não sei se existe uma mãe nesse grupo, mas esse movimento, né, chamado de Parenting and Science, e está se tornando cada vez mais forte. Uma conquista do Parenting Science recente é de permitir que o seu currículo oficial, que existe, o currículo Lattes, que é um currículo nacional, né, possa você inserir o seu tempo de licença à maternidade. Então, oficialmente está lá o seu tempo de licença à maternidade. Eu já fiz o meu, tá? E essa é a nossa realidade, como vocês, né, sabem, essa é a nossa realidade, né? Infelizmente, as mulheres durante a pandemia têm sofrido um impacto, as cientistas ou qualquer outra mulher, né, sofrido um impacto enorme, porque o fato de você não poder mandar seus filhos para a escola, de você precisar trabalhar em casa e de você não poder ter uma funcionária te auxiliando por causa da pandemia, né, te faz, sim, sobrecarregar, né, de todas dessas atividades. Então, o que a gente tem notado, existem vários estudos agora mostrando, né, as perdas, né, enormes para as mulheres, né, durante a pandemia, principalmente, eu acho que esse termo está errado, mas também não deixando de citar as mulheres cientistas, as mulheres docentes, né? Então, a gente está aqui, a gente dá aula, né? Aí a gente termina a aula, a gente bota a roupa para lavar, né? Eu uso o Microsoft Edge para ler as teses enquanto eu lavo louça, e a gente vai tocando e seguindo firme e forte. Quero deixar claro que isso não é uma guerra dos sexos, né? Então, a gente não vai fazer isso sozinha, nós não estamos competindo com os homens, né? Essa é uma narrativa pobre, né? E uma narrativa, o que eu acho até falta de coragem mesmo, né, de dizer que isso é uma guerra, as mulheres querem dominar, a gente não quer dominar, a gente quer apenas, né, ter o direito igual aos dos né, e nós precisamos nessa batalha, nós precisamos da participação dos homens. Então, vou finalizar essa minha conversa, minha conversa sozinha, já que vocês não me perguntaram nada ainda, tá?
segunda-feira, dia 10 agora, nós estamos aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas promovendo um evento sobre mulheres na ciência. Então, nós vamos ter casos de sucesso, a gente vai ter a Jaqueline Góes falando, né, aquela baiana, né, negra, falando do sequenciamento do SARS-CoV-2, né, a gente tem Helena Nader, a gente tem, vai ter professora Lúcia Facioli, vamos ter representantes de Instituto Serra Pilheira, FAPESP, CNPq, talvez para alguns isso não faça sentido ainda, mas são fundações que dão dinheiro para pesquisa, né? E nós vamos ter um prêmio para a melhor ideia, né, para promover equidade de gêneros na universidade. Então, R$ 1.000 para o primeiro colocado, nós vamos entregar o prêmio no final do evento. Se alguém tiver aí, né, a oportunidade de assistir, eu mandei para a Marta já um folderzinho e posso mandar o contato direto, os links, vai ser transmitido pelo YouTube, tá bom? Eu queria, então, terminar dizendo o que a Marta começou a dizer, né, eu sou mãe do Pedro, o Pedro é um Asperger, um menino especial que me ensinou a olhar o mundo de uma outra forma, né, ele é um grande presente, e essa é a Rafaela, né, a minha caçula. E aí aqui todo mundo, né, cresce da mesma forma, né, tem todos os direitos e todos os deveres iguais, né. Esse foi um dia que a gente resolveu furar a parede, encher de quadros, e eu achei essa foto linda, e representa, eu acho que a minha melhor conquista, a minha melhor ciência, né, isso aí. Eu deixo para vocês pensar essa mensagem dessa historiadora, Laurel Ulrich, que ela diz assim, olha, mulheres bem comportadas não fazem história. Fica aí para vocês pensarem, né, let's go wild. E termino, né, dizendo que ciência é certamente o melhor tratamento, e eu espero que em breve todos nós sejamos vacinados, né? Essa aqui é uma charge, né, um cartãozinho da Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, que está trabalhado aí, né, de uma forma, uma colega, na verdade, uma colega bem querida, e porreta, né, que vem aí tentando desmistificar as informações erradas e batalhando pela verdade na ciência. Então fica aqui minha homenagem a ela, e a minha homenagem para Marta, uma batalhadora, uma mulher super inteligente, em nome, né, representando todas as mulheres que estão aí na audiência. Então eu vou sair daqui, paro de apresentar. Você que sabe. Vou colocar aqui, vamos ver se a minha câmera aguenta, então, agora. Tá me escutando, Bá? Sim. Então, tá bom. E aí, perguntas? Bom, Cris, a gente quer te agradecer em primeiro lugar, né, porque eu acho que falar sobre isso é um tema, a gente tem a maioria dos alunos da licenciatura são meninas, e eu orientei um trabalho de iniciação científica ano passado, as meninas são da engenharia civil e elas estão aqui, a Laiane e a Gabi, e a gente viu realmente que o preconceito existe dentro da instituição, preconceito de gênero, e que realmente está passando da hora da gente mudar isso, né? Eu lembro que na nossa graduação, nosso professor de laboratório de Física 3, quando a gente chegava lá para fazer o cálculo das superfícies equipotenciais, tinha um pirex, um pedaço de bombril para limpar os eletrodos, e ele falava, olha, a mulherada tá vendo o pirex e o bombril aí, não é para lavar nada, né? Então, assim, existe, tá aí, né? A gente cansou de ouvir falar essa questão de você não vai chegar em lugar nenhum, então, assim, é uma coisa que realmente a gente precisa combater. Bom, vou passar agora para as perguntas. Essa nova geração tem que vir. Pois é. Aí eu queria passar para as perguntas. Se alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta. Perguntinha, sim. Eu adoro, eu sou prof de matemática, eu adoro. Pergunta não, quero mais fazer um comentário.
porque, assim, é Fala, muito Deise. gratificante para mim, enquanto mulher, ver uma pessoa tão estudada, tão instruída, falando coisas tão bonitas, porque eu tenho 26, trabalho desde os 13, e sempre trabalhei com mulheres 20 anos mais velhas que eu, 15 anos mais velhas. E sempre que eu falava assim, eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar de vida. Não, mas você vai casar, você vai isso. E agora, quando eu entrei para o curso ano passado, todo mundo, assim, do meu serviço hoje, eu trabalho com mais 8 mulheres, como auxiliar de dentista. Elas, nossa, mas como assim sua casa, seu marido? Eu falei assim, meu marido sabe fazer comida, sabe lavar louça, sabe fazer tudo. E assim, para mim como pessoa, é muito natural. Isso na minha vida eu faço natural. Faço com que meus 4 sobrinhos homens entendam que é natural a mulher querer voar, a mulher querer sair, a mulher querer viver, ter uma vida profissional. E é muito gratificante ver que você, com 2 filhos, ver a Marta como exemplo, ver as outras professoras que a gente teve, que eu tive em física como exemplo, que consegue conciliar tudo, alçar voos e não deixar o brilho, assim, a naturalidade das coisas, assim, com muito esforço, compreendo, mas dá uma luzinha no fim do túnel, sabe? Você olha assim, fala assim, tem esperança. É muito gratificante. Isso aí, Deise. Continue, vá em frente, que às vezes tem uns perrenguezinhos assim, mas de doce já basta a vida, né? Tem uns probleminhas para a gente poder enfrentar, senão perde a graça. Você levantou a mão, pode falar. Eu vou falar e não vou me mostrar hoje, tá, pessoal? Boa noite a todos, né? Eu sou egressa do curso de Física, trabalho na rede como professora de Física, Matemática, Ciências, né? O que aparecer. Eu quero agradecer a palestra, né? A apresentação excelente, né? O tema, assim, está em alta e espero que esteja cada vez mais, porque a gente que está no meio trabalhando, quem sai de casa para trabalhar, convive com homens e mulheres, né, tá sempre sentindo isso na pele, né, que a gente, o preconceito contra a mulher. E aí, eu quero contar uma experiência que eu tenho constantemente, que com esse tipo de ensino, né, que se ensina à distância, eu lido muito com meus alunos pelo WhatsApp, e tem um aluno que eu não conheço, né, que eu sou professora da EJA, e como é semestral, tem alunos que são meus alunos já há um ano e eu nunca os vi pessoalmente, só vejo pelo celular. E aí eu coloco a minha fotinha de perfil lá, né? Quando eu mudo a minha foto de perfil e coloco com meu esposo, os alunos vêm conversar comigo e falam professor, porque eles acham que o meu esposo que é o professor, e não sou eu. E aí eu vejo, assim, que até nisso a gente tem resistência, né? Assim, há muitos anos, o magistério, a maioria é mulher, mas o professor é mais aceito pelos alunos do que as professoras, né? Pelo menos assim, eu tenho essa visão. Eu vejo que o professor, só de entrar na sala de aula, né, a sala já fica todo mundo em silêncio. Quando é a professora, já não é bem assim. Então, eu acho, assim, que está muito enraizado né, um machismo estrutural que nós temos que combater, né, estar conscientes e nos policiar constantemente. Então, eu acho assim, eu agradeço demais a palestra e acho que temos que continuar falando e nos conscientizar, e a gente que tem voz ativa tem que estar sempre comentando sobre isso, mostrando, né, abrindo o olho daquele que não consegue ver, né, essa marginalidade, essa repressão que a gente tem. Obrigada, tá? Sheila, obrigada por compartilhar. Eu queria até fazer um comentário em cima da sua história, né? Eu acredito, obviamente, que as mudanças, elas são... a gente recebe as meninas na universidade, né? E tenta fazer o melhor nesse ambiente, mas o trabalho, né, no ensino médio, no ensino fundamental, quanto antes mostrar para as meninas que a ciência, o que é a ciência, a importância da ciência, né? Então, o trabalho que vocês fazem, né, é realmente um trabalho extremamente importante e de uma responsabilidade imensa. Então, parabenizo pela carreira.
Mais alguém? Algum comentário, alguma pergunta? A Kênia levantou a mão. Pode falar, Kênia. Eu não vi. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. É que eu estou participando pelo celular, meu computador resolveu reiniciar e, enfim. E é também até bom porque essa hora eu já estou acabada, né? Já fiz janta, já cuidei de menino, já dei 5 aulas hoje, então melhor não estar com a câmera ligada. Então, eu sou professora no Instituto Federal, tá? Sou professora Kênia. Fui aluna também da instituição, né? Fiz curso de engenharia elétrica na instituição. E, primeiramente, eu quero parabenizar, né, a professora pela palestra, né, aos organizadores também por esse momento, um momento muito, muito rico, com certeza, tá? Então, parabenizar. E aí, a minha provocação, né, o meu questionamento, Cristina, é se poderia falar um pouco mais sobre como nós poderíamos incentivar as alunas, né, para virem para cursos, né, para a área de STEM, né, você comentou que é uma área que tem pouco público, né, tem pouca atuação de mulheres, né, e eu atuo na engenharia elétrica, fiz mestrado na engenharia biomédica, então, sou professora de robótica e realmente essa área é uma área que você tem poucas mulheres, né? Então, de que forma nós poderíamos incentivá-las, né? Eu acredito que quanto mais pessoas nós tivermos nessas áreas, melhor vai ser, é uma forma de incentivo, né? O exemplo, falar, olha, tem uma mulher que é professora de robótica, então, uau, né? Então, mas que formas, o que a gente pode fazer para incentivar, para trazer mais mulheres para essa área? Obrigada. Bem, obrigada pela pergunta, e eu venho me perguntando muito sobre isso, né, quer dizer, eu acho que, obviamente, tem as microações, né, as coisas que a gente pode fazer, levar essa informação, porque eu vou reforçar o que eu acredito. A gente não consegue, da noite para o dia, pegar uma aluna, né, que está lá no segundo, no terceiro ano, no ensino médio, e dizer, olha, vamos fazer ciência, vamos fazer engenharia, porque você pode, né? Eu acho que é uma combinação, primeiro, daquilo fazer parte da realidade dela, quer dizer, a mudança para você poder enxergar mais quênias, né? Mais professoras mulheres dando aula de robótica, né? Então, esse modelo, né, de inspiração, ele é importante, culturalmente importante. Você tende, né, a acreditar que aquilo também é um espaço para você. Mas eu vou batendo na tecla que eu acho fundamental, investir na educação fundamental, na educação básica, no médio, mostrando a beleza da ciência, mostrando, né, falando sobre isso, dando oportunidade, até também, né, que a ciência ainda não compreendida pela sociedade, quer dizer, a gente tem outros problemas, né, a gente está vendo que está acontecendo hoje em dia, né, da falta de informação da sociedade a respeito da ciência. Então, eu acredito, né, que a gente tem aqui, né, a gente tem feito muito trabalho em termos de cultura e extensão, dando esse público agora, né, os meninos mais jovens, quer dizer, a gente precisa, por exemplo, ter o ensino médio aqui, quer dizer, será que essas meninas, ou os meninos mesmo, já pensaram em algum momento que isso é possível, que esse é um problema? Quer dizer, acredito que investir na ciência, né, desde do ensino básico, do ensino fundamental, é uma das ferramentas mais importantes. Então, mas é que nós já, em outras posições, né, nós podemos fazer outras ações, né, se inserir dentro, porque assim, para trazer para a universidade, a gente tem que ir lá no ensino médio, né, no ensino fundamental. Então, então não tem como a gente trazer esses meninos para a universidade, se a gente não for lá,
Olha, existe, é possível, olha que legal. Então, estimular essas feiras de ciências nas escolas, eu acho isso fantástico, né? As universidades têm esse papel. O que a gente fez o ano passado, já no ano passado nem existiu praticamente, né? Mas em 2019, por exemplo, eu participei de um congresso de química medicinal, em Pirinópolis, né, aí perto de vocês. E o congresso, como parte da atividade do congresso, nós trouxemos os alunos de uma escola militar, né, para falar de ciência, para falar de oportunidades, para mostrar essa ideia vasta sobre ciência. Você pode ser um cientista veterinário, você pode ser um agrônomo cientista, você pode ser um cientista da computação. Então, quer dizer, concluindo, porque eu sou super prolixa, eu acho que o investimento está atrás. Esse investimento precisa ser feito, obviamente, né? O ideal seria que a gente tivesse políticas públicas que permitissem isso, e não só, obviamente, as escolas particulares, né, ou aquelas mais fáceis da gente acessar, mas eu imagino tanto que a gente não está perdendo, né, de grandes cérebros, né, escondidos aí nesses lugares mais distantes, aí, sem oportunidade, né, de estudo, quiçá, ciência, né. Eu não tenho nenhuma... Sim, queria ter uma resposta, assim, mais isso, mas eu não tenho. Obrigada. Mais alguém? Tem, a Laiane levantou a mão aqui, que eu estou vendo. Pode falar, Laiane. Boa noite, meu nome é Laiane, como a Marta já disse. Eu sou estudante atualmente de Engenharia Civil. Fiz edificações também no IF, e justamente como a Marta citou no início, eu e a minha amiga Gabriela participamos da pesquisa. A Marta propôs, eu lembro que ela tinha me mandado mensagem falando que queria desenvolver, e se eu sabia de alguma pessoa que estaria ali interessada, alguma aluna. E eu lembro que eu topei, e aí a Gabriela participou como voluntária, porque ela era minha amiga, e nós duas falamos assim, vamos, vai ser algo interessante, a gente gosta do assunto, se sentiu instigada e resolveu participar. E vendo sobre tudo que foi dito aqui, eu queria fazer um comentário sobre a nossa pesquisa, que tem a ver com isso, né? A nossa pesquisa foi para saber se o IFG era um local de fomento à inserção de meninas na carreira científica, e no decorrer do estudo a gente aprendeu muito, né? A gente vê que, querendo ou não, quando você vai em busca, você acaba aprendendo mais. E é como você disse, vem muito de casa sobre essas brincadeiras, isso que você conversa ali no período que a menina ainda está dando os primeiros passos, aprendendo, isso diz muito a respeito da visão que ela vai ter mais para frente. Então a gente foi perguntando a essas meninas como era esse ambiente dentro de casa, as brincadeiras que elas tinham, para tentar identificar como elas chegaram ali no IFG. E a gente viu que, assim, não tinha uma diferença tão grande, mas existia sim, como a gente vê que a maioria brinca de boneca, panelinha, são essas brincadeiras que incentivam a mulher a entender que o lugar dela é dentro de casa, é fazer o serviço dentro de casa. Então, a gente queria ver ali como elas chegavam no IF, a mentalidade delas. E existem alunas que chegam ali no ensino médio, a gente vê que chega uma pluralidade de alunas. São alunas que têm a vontade de cursar exatas, alunas que querem seguir outros rumos, mas chega uma pluralidade ali. E com o decorrer do tempo, a gente vê que isso muda. E foi muito interessante ver isso em dados, ter ali a amostra para a gente, porque eu e minha amiga, assim, a gente é muito próxima e conversa sempre sobre isso. A gente vê os comentários dentro de sala que são... que segregam, né? Separam e torna a gente ver nós mesmas como inferiores, como isso não é para mulher, procura outra área e tal. Então, assim, a gente queria ver se isso acontecia, se era uma visão ampla e tudo mais. E a gente percebeu que sim, que existe isso. A conduta dos professores dentro de sala dizem muito como elas vão se enxergar, porque, assim, vem de muitos lares. Existem alguns lares que os pais são mais abertos e não separam tanto, a rosa é de menina, a azul é de menino. Mas existem alguns lares
que segregam isso. Então, se ela chega ali e vê isso sempre sendo reafirmado todos os dias, ela vai entender que aquele lugar não é para ela. Então, quando a gente olha já as alunas que estão ali no curso superior, são alunas que entendem que é um lugar difícil, que elas vão encontrar essas dificuldades pela frente, que vão ser julgadas, que vai ter discriminação, mas que realmente querem chegar ali. E aí elas citam, falam, não, que sabe, e se sentem que algumas professoras incentivam elas, mas elas veem muito isso nos professores ainda. Uma brincadeirinha. Eu vejo muito professor falando dentro da sala de aula ainda, mas foi só uma brincadeira, mas tem que entender também que a gente está brincando. Só que, assim, o que a gente tenta sempre trazer em discussão, e eu acho que todo mundo tem que entender e sempre tentar trazer isso para acabar com essas brincadeirinhas que afastam, é que para um professor que não vive isso, não consegue enxergar e sentir isso na pele, parece uma brincadeirinha boba e tal. Mas uma mulher que nasce em um lar, que tem essa segregação, sempre está sendo falado, talvez por um namorado, alguém da família, um marido, porque existem mulheres casadas já na instituição que, o lugar dela é ficar dentro de casa, que ela precisa dar conta das coisas de casa, deixa isso da faculdade depois, vem fazer isso dentro de casa, cuidar dos seus filhos e tudo mais. Então, assim, ter isso sendo reafirmado dentro de sala gera uma desmotivação dentro da gente, porque é necessário ter esse incentivo. Então, assim, tem que ter essa participação, todo mundo tá pensando, tá ajudando, tendo discussões, entendendo que não precisa tá segregando e fazendo essas brincadeirinhas. Uma pessoa que vive isso no dia a dia não entende como uma brincadeira. As mulheres que estão ali naquela posição não entendem isso como brincadeira. Muito bem, Laiane, é isso mesmo. E aquela teoria, né, de que, agora não pode falar mais nada, não pode, nunca deveria ter podido, mas a mulher nem sabia que aquilo era uma agressão, porque ela achava que era normal receber aquele comentário. Então, essas discussões são extremamente importantes, né, óbvio que aqui não é nenhuma julgamento para aquelas que decidem ficar em casa e fazer outra. A mulher, o importante é ela fazer aquilo que ela quer, né? Deixa eu ter um comentário aqui. Vai deixar, exatamente. Quando eu tive meus filhos, eu lembro que me falavam exatamente isso. Como você tem coragem? Era desse jeito. Eu me senti um lixo, né? Mas hoje meus filhos estão de boa, aí, pelo menos pelo enquanto. Acho que eles não vão ser cientistas, não. E aí, mais alguma pergunta, Bá? Gente, mais algum comentário, alguma pergunta? Eu falar um pouquinho, ninguém não tem mais nenhum inscrito por enquanto, né? Eu queria parabenizar a professora Cristina pela fala tão importante, né? Fazer um relato aqui quando eu comecei a minha graduação em 2000, nós éramos 60 alunos, tinha 3 mulheres, né? Então a gente, e aí falava assim, não, o curso de física é para homem, né? E elas sentiram na pele, né? As que estudaram comigo formaram e hoje são excelentes profissionais, né? Algumas trabalhando inclusive no exterior, mas aí eu trago para a realidade de hoje, né? Que a gente está com o curso, nosso curso aqui, fico muito feliz porque até comentei com a Marta, porque eu vejo mais mulheres do que homens no curso de licenciatura em física, que é uma área de exatas que tem toda aquela problemática de dizer que mulher não serve para exatos, mulher não sabe fazer conta, né, e as falas e os relatos de vocês aqui, né, todos que falaram, mostra para a gente o quanto ainda é necessário a gente falar da importância das mulheres na ciência, porque ainda existe muito preconceito. Então, eu queria parabenizar vocês, parabenizar as meninas que falaram, parabenizar as meninas do curso que estão tentando e conseguindo formar. A gente teve alunos aí
formando. A Sheila está aqui, a Nília estava aqui também, são alunos que formaram no curso, foram para o mestrado, terminaram o mestrado, vão para o doutorado logo, espero. Então, parabéns, professora, né? E a gente vê que ainda é muito importante essas falas nos dias de hoje. Espero que um dia não sejam mais necessários, né? Que todo mundo possa se tratar como igual e a gente não precisar mais de ter e discutir o papel e a importância da gente ver as mulheres na ciência. Obrigada, Rodrigo. Acho que tem a Glaucene. A Glaucene. Pode falar, Glaucene. Eu estou sem câmera também, mas eu queria falar esse ponto também. Eu comecei a estudar agora, depois de muitos anos parada, e com filhos já, meus filhos, entrou na faculdade já, está na faculdade, o outro está terminando o ensino médio. É o que eu ouvi também de muitas pessoas falando assim, mas você vai estudar, que seus filhos, deixa às vezes para seus filhos agora, que está grande. Você tem certeza que você vai fazer esse curso? O que você vai fazer com um curso desse nessa idade? Você vai querer ser professora? Você já está velha para isso? Não, para mulher é muito difícil, vai estudar de noite. Quem vai fazer a janta para o seu marido? Então, eu ouvi muitas coisas assim também que tenta, né, deixar a gente empurrar para baixo. Mas, assim, eu tive muito apoio dos professores na sala, todos os professores sempre me apoiou, então, estamos aí, estamos indo. É isso aí, Glaucine. Parabéns. Isso que você tem outro preconceito, né, de já ter os filhos grandes. E eu tenho certeza que muitos desses comentários vieram de mulher, né? Com certeza, muito. A maioria deles veio de mulheres. Então, meus filhos apoiam muito a minha estudo, inclusive eu voltei a estudar porque incentivo do mais velho, que ele ficou, volta, mãe, vai estudar, que você vai ser um curso bom, você precisa ter uma profissão, ter uma carreira, e ele que me incentivou muito, mas infelizmente são as mulheres, as que mais falam mulheres mesmo. Mas isso aí a gente vai mudando e eu tenho uma visão bastante otimista do processo. Eu acho que com vocês, né, a nova geração aí, a gente vai começar a fazer mais diferença aí, e mostrar que a gente veio para incomodar. Eu adorei essa conversa. Tem mais algum bate-papo? Se eu puder ajudar, eu fico à disposição. Eu comentei com a Marta também que a USP está aberta para vocês, formados aí, não esqueçam disso. Né? Outro preconceito é achar, né, que vocês estão aí longe da gente, né, e vir para a USP não é uma possibilidade, pelo contrário, nós queremos bons alunos, independente de onde eles vêm. Então, considerem essa hipótese na hora de pensar na pós-graduação. Muito obrigada, Cris. Meu último comentário é em relação a um resultado que eu vivo, né, como professora de ensino médio, é a resistência, eu dou aula geralmente no segundo ano, é a resistência de muitas meninas em relação às disciplinas de exatas, porque elas já chegam acreditando, e aí dói a hora que elas falam isso, porque elas falam assim, eu sou burra. Elas chegam realmente acreditando que elas não têm capacidade para aprender aquilo lá. Né? E eu falo, gente, mas se eu aprendi, vocês aprendem, né? Não tem, que é uma pessoa mais lenta do que eu. Então, assim, essa desmistificação, essa quebra, né? Essa falta de confiança em si mesma, essa coisa que alguém falou para elas e foi reiterando, igual vocês estavam comentando anteriormente, que é muito difícil de tirar. Porque, realmente, falar que aprender física é fácil, não é fácil. Mas aprender nada é fácil, né? O que é fácil aprender? Aprender, eu não sei fazer tricô até hoje. Coitada da minha avó, morreu tentando me ensinar, não conseguiu. Aprender a nadar é super complicado. Aprender a tocar violão, muito difícil. Então, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida é difícil de aprender. Agora, eu acho que o grande problema é esse bloqueio, esse preconceito que colocam em cima da gente, dizendo que, olha, eu sou
sou de humanas. Gente, tem uma fala que me irrita, eu sou de humanas. Ninguém é de nada, né? Não existe as caixas, não existe, a gente não foi construído para só pensar sobre algum assunto. Tudo é tudo, tá tudo interconectado, tá tudo... Para entender ciência, você tem que entender português, você tem que entender... É uma coisa, assim, muito plural, né? Então, realmente, aqui tem alunos do ensino médio, tem futuros professores, isso é uma bandeira que é uma coisa muito forte em mim, que tentar quebrar essa ideia, porque eu tenho alunos inteligentíssimos, mas porque não gostam muito de matemática, porque ainda não entenderam alguma coisa, elas desistem, botam uma barreira na frente delas, e aí falam, não, eu não dou conta. Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa pegar firme contra isso, né? O Ivan está com a mão levantada, Ivan, se você quiser falar. Eu acho que ele levantou sem querer. Levantou né? sem querer. Deve ter sido. Pode continuar, professora. Eu já terminei, Cris, era só isso que eu queria dizer. É uma coisa que me angustia muito, sabe? Porque eu vejo talentos incríveis. É engraçado que quando você não tem muitas qualidades, você consegue ver as qualidades nos outros. E eu tenho alunos brilhantes, mas que em algum momento eles colocaram na cabeça que não conseguem. E a partir daí eles realmente eles acreditam e se limitam e ficam assim, naquele stand-by, sabe? É muito triste, porque realmente é uma perda, né? João. É uma perda imensa, né? E é uma perda da autoestima também, porque quando você tem um desafio e você consegue, né, resolvê-lo, tem um retorno pessoal muito grande, né? Então a gente deixa de conquistar essas diversas experiências. Recomendo fortemente a Exatas para todas as mulheres. É óbvio, ninguém precisa fazer, todo mundo, né? Se todo mundo fizer exatas, aí danou-se as humanas, né? Mas tem muito mais gente, mais mulher podendo fazer ciência aí, que estão deixando de fazer e deixando de contribuir, né? Para a ciência de uma forma geral. Né? Mas eu adorei esse bate-papo, adorei conhecer essas realidades, assim. O Éder Barbosa levantou a mão. Boa noite a todos. Boa noite, professora Cristina. Parabéns pela palestra. Boa noite. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu comecei a licenciatura de Física já nesse ensino remoto, né? Fui aluno da professora Marta, não dei muito bem, acabei reprovando na matéria. Mas acredito que eu estou ainda aqui eu trabalho, né? E aí conciliar o trabalho com a faculdade é difícil. E eu tô aqui ouvindo aqui, a minha esposa tá junto comigo. Aí eu falei assim, eu tô ouvindo, falei, eu vou falar aqui, né? Porque o que acontece? Eu lembrei, quanto eu tenho 2 filhos, um filho e uma filha. Meu filho estuda aí no IF também, faz engenharia civil. Engenharia elétrica, desculpa. E a minha filha ela terminou o ensino médio, não quis. Aí o que acontece? Quando foi fazer a inscrição do Enem, eu falei para ela, vamos fazer o Enem. Aí ela, não quero fazer o Enem. Aí eu vou fazer junto com você. Então eu fiz o Enem junto com ela, para, tipo assim, incentivar ela a querer estudar, entendeu? Porque eu chego em casa aqui às 6h30, 7h, e vou para a escola, né, assim, mesmo que seja no computador, e ela não quer, assim, não quer entrar para a faculdade, não quer estudar, não quer nem fazer Enem, nem vestibular. E assim, e ela, quando fez o ensino médio, super bem nas matérias, tranquilo, assim, nunca teve, assim, problema de reprovação, nem nada, mas, assim, aí a gente está aqui pensando, será o quê, né? E acabou, eu continuei, né, fiz o Enem, e agora estou fazendo na faculdade, eu já tenho, como diz, 44 anos para 45 anos, e ela não quis entrar, né?
infelizmente, né? Tipo assim, fiz para tentar para ver se incentivava, né? A ela estudar e acabou, não aconteceu isso. Acabou agora eu não vou desistir agora também, então eu vou continuar. E outra coisa que eu vejo, assim, falando muito de preconceito, né, sobre as mulheres, e um pouco desse também acontece, assim, no caso, na minha idade, eu acho que acontece. A pessoa fala, você está fazendo faculdade? Ah, mas você já estudou, que eu já formei no IF, né, fiz o agrimensura e trabalho nessa área. E ela, mas você vai estudar, para que você está fazendo isso? Não tem nada a ver com a sua área? Não, você nessa idade ainda vai aguentar ficar à noite na escola, na faculdade, todo dia? Fala, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Fazer o que a vida está passando. Com certeza, conhecimento nunca é demais, né? Então, é isso aí. Mais ou menos isso que eu quis dizer para vocês. Parabéns, que existam mais Weders fazendo diferença aí, voltando a estudar. Você disse, estudar nunca é demais, né? Agora, tu e tua esposa tem que pegar as filhas aí. Marta, manda ela pra gente vai bater um papo com ela. Pois Vou é. contar a história da minha vida, aí talvez ela repense os valores dela, né? Não, eu tenho certeza que ela vai encontrar uma área interessante aí para desenvolver uma carreira importante. Precisa de uma carreira. Só para fechar, eu queria fazer um comentário. O Gabriel colocou aí, falando do filme do Radioactive, né, que é a história da Marie Curie, para vocês verem o tanto que o nosso universo é machista, porque quando você estuda um pouco sobre a história da Marie Curie, você vai ver que ela era uma mulher completamente fantástica, né? Ela foi o único ser humano a ganhar 2 prêmios Nobel. Ser humano, não uma mulher. E, assim, o que o filme enfatizou? O caso dela com o assistente do marido. Então, assim, não mostrou as dificuldades pelas quais ela passou e os enfrentamentos que ela teve que fazer para conseguir ser aceita, né, no lugar do marido dela. Assim, não mostrou todo o percurso dela, não mostrou todo o... Ela tem os cadernos da Marie Curie, ela era uma educadora também. Então, ela, o marido dela e outros cientistas daquela época, eles criaram uma escola, eles não estavam satisfeitos com a formação dos filhos, né, na escola normal, eles criaram uma escola onde os meninos podiam aprender ciências na prática, assim, então, o método dela é incrível. Tudo que ela e esse pessoal fez, tem os escritos até hoje, né, onde ela vai mostrar vai fazer vários experimentos, vai mostrar, eles vão para o jardim, eles vão fazer pesquisa já desde pequenininhos. Então, toda a grandiosidade dela como mulher ficou apagada. Ela é colocada como sendo uma mulher arrogante, né? Ela tem um ar arrogante, assim. Acredito que ela deveria ser realmente uma pessoa muito firme, porque se ela não fosse firme, ela não teria conseguido nada do que ela conseguiu, né? Porque ela teve que transpor barreiras que, se para a gente hoje são difíceis, naquele tempo, então, eram intransponíveis. Mas, assim, a ênfase do filme, ela é uma ênfase que não consegue retratar a Marie Curie como realmente o ser humano extraordinário que ela era e as conquistas, né, que ela conseguiu. Eu achei que ficou muito... um filme feito por homens mesmo. Juliana. Gente, tem mais algum comentário, alguma questão que vocês queriam colocar? Sobre esse tema eu queria falar a noite inteira, né? Eu acho muito bom. Eu espero que vocês continuem a falar sobre o tema, né? É plantar uma sementinha e aí, né, a partir daí, a gente fazer diferença, né? Então, eu agradeço demais a oportunidade. Eu adoro essas oportunidades em que a gente, né, sempre sai mais rica do que eu gostei de escutar as histórias de vocês, as experiências, o trabalho que vocês fizeram. Foi uma experiência, né? Eu adorei o convite, Marta. Pode me chamar.
Obrigada, viu? Obrigada Vou mesmo. chamar assim, pode deixar que a gente vai chamar em outras oportunidades para você falar um pouco realmente do seu trabalho agora, né? O que significa uma física trabalhando com caracterização de proteína, de doenças para a produção de fármaco. Então, assim, a professora me contou que hoje de manhã ela deu uma palestra no Hemocentro para falar sobre a proteína do COVID. Então, assim, é um assunto também muito interessante. Então, se você se mostrar disponível, a gente vai realmente te chamar, Cris. Pode me chamar, eu vou ter um enorme prazer, eu adoro essa parte do trabalho, de bater papo, viu? É um prazer muito grande, obrigada por vocês ficarem até agora aqui. Sei lá, eu acho que é tudo que a gente quer, né, Marta? Ter essa audiência aí grande. Obrigada, viu? Então, queria agradecer, desejar boa noite, lembrar que amanhã a gente vai ter uma palestra sobre a física na atmosfera, que é sobre outro amigo nosso, o Renato, que trabalha com climatologia. Eu espero todo mundo aqui, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Cris, muitíssimo obrigada. Obrigada, Martinha. A gente se fala. Um beijo grande, enorme para vocês, viu? Muito sucesso para os meninos e para as meninas. Que bom. Até mais, gente. Rodrigo, você quer fechar?